Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, né, no capítulo 9, que ele fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, na parte em que a gente vai ler sobre os anjos de guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos, não é? E aí, Kardec faz a seguinte pergunta, pergunta 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Então, será que alguém que desencarna em boa condição, ele vai poder sempre proteger aqueles que ele ama, que estão encarnados, não é? Aí os espíritos respondem, mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. Então, esse poder, né, essa pode proteger mais ou menos, então nem sempre eles têm um, uma possibilidade restrita, né? A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, vai depender muito, né, das condições que esses espíritos têm para agir. Pergunta 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, quando os homens têm igualmente seus espíritos protetores, desculpem, nesse sentido ele quis dizer assim, quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, tem igualmente têm os homens igualmente seus espíritos protetores. Então, uma pessoa que é indígena, não é? Ou uma pessoa que é da cidade grande, mas é corrupta, não é? Que faz coisas de ordem moral baixa, ou é uma pessoa amoral, uma pessoa imoral. Então, essas pessoas também possuem espíritos protetores? As pessoas que são mais, que estão em situações muito distantes da civilização, colocando assim, será que elas também têm espíritos protetores? E se elas tiverem, assim sendo, esses espíritos que elas possuem são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Então, imagina, o espírito protetor de Aristóteles, ou de Sócrates, ou de uma pessoa, não é, que é muito ela possui uma sabedoria, né, ou uma bondade assim extrema, uma caridade extrema, ela vai ter espíritos protetores de ordem mais elevada que alguém que é selvagem, que vive nas florestas, ou que alguém que seja imoral, uma pessoa, um criminoso? Como é que isso funciona? E aí os espíritos respondem: todo homem tem um espírito que por ele vela, né? Todos nós temos um espírito protetor. Mas as missões desses espíritos são relativas ao fim que visam. Então, dependendo do objetivo que esses espíritos têm, eles vão ter missões de acordo com esses objetivos. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia, por exemplo. O progresso do espírito familiar guarda relação com o progresso do espírito protegido. Desculpem. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Então, por exemplo, né, esse progresso, né, se a gente tiver um espírito que vela pela gente, a gente pode nos tornar a nós mesmos um espírito protetor também, né? Assim que a gente estiver protegendo uma outra pessoa ou um outro espírito que seja inferior moralmente que nós. E também podemos influir nos progressos que o espírito que está inferior a nós realize, não é? Com a ajuda que a gente dispensa para esses espíritos.
essa ajuda vai contribuir para o nosso próprio adiantamento. Então, ajudar ao próximo contribui para que a gente se adiante como espírito, para que a gente se eleve como espírito. Então, se você é uma criança, né, você vai ter pessoas que vão te ajudar. Elas não precisam ser cientistas brilhantes, elas são seus pais, né? Assim como se nós somos um espírito de uma categoria inferior, nós não precisamos de um espírito muito superior. Desculpem novamente. Isso vai depender da nossa, do objetivo que a gente está na Terra. Não é? Uma pessoa que vem para a Terra com uma missão, ela vai ter um espírito de acordo com aquela missão que ela se propôs a fazer. Então, isso é muito importante, né? Agora, Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Então, Deus nunca vai exigir de nós mais do que a gente consegue, né? Se lembra que Jesus diz que o meu jugo é leve? Né? O jugo é leve. A cruz nunca vai ser tão pesada, nunca vai ser pesada o suficiente para que a gente não consiga carregar, né? Então, dependendo do nosso grau de elevação, dependendo da nossa natureza, a gente vai ter o espírito de acordo com o que a gente necessita, né? Um espírito protetor de acordo com o que a gente necessita, de acordo com os nossos objetivos, os nossos fins. Pergunta 510. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, esse pai continua a velar por ele em espírito? E aí, né, os espíritos respondem: isso já é mais difícil. Contudo, de certo modo ele faz sim, pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Demais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Então, se seu pai reencarnar, não é? Assim que ele estiver fora do corpo, por exemplo, ele está dormindo, o corpo está dormindo, esse espírito vai sair do corpo, vai ganhar consciência e vai lembrar que ele tem um filho que está encarnado. E aí ele vai pedir ajuda para o filho dele, ok? Nisso ele pode fazer sim, mas é uma coisa mais complexa, mais difícil de ser feita. E aí ele arremata dizendo que esses espíritos, todos nós, como espíritos, só aceitamos missões que a gente possa ajudar, né? Que a gente possa desempenhar. Como espírito protetor, né? E reencarnado, ele é mais complicado ele ajudar, porque nas horas que ele estará acordado, ele não vai se lembrar que ele é espírito protetor de ninguém, ok? Com o corpo desperto, né? Acordado é com o corpo desperto. Encarnado, mormente, normalmente, em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros que lhes estão acima de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a falhar, o outro lhe supre a falta. Então, se o seu espírito, se o seu pai, né, foi o seu espírito protetor e ele se reencarna, ele já não pode te ajudar tanto quanto ele ajudava antes. Então, vem um outro espírito e toma lugar dele para poder te ajudar, ok? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Se você gostou dessa explicação, deixa o seu like, dá sua curtida no nosso vídeo. Isso é muito importante para a gente saber se o nosso trabalho está sendo bom, né? Se a gente está realizando um bom trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, deixe suas dúvidas nos comentários embaixo do vídeo, que a sua dúvida pode ser a nossa, pode ser a dos nossos colegas. Também é importantíssimo a gente compartilhar nossas dúvidas nesse caso, né? Quando a gente estuda. Se você quiser compartilhar esse vídeo, fique à vontade, pois divulgando essa mensagem, esse entendimento, esse esclarecimento ajuda também outras pessoas que procuram as mesmas respostas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal,
se inscreva. A gente tem um canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. No YouTube você pode apertar o sininho para receber notificações cada vez que a gente colocar conteúdos novos. E nisso eu desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.